Bem-vindo ao Desafio de um Corpo e a sua forma de existir nesse mundo louco! Bora! Olá, pessoas lindas e maravilhosas! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui numa vibe mais empreendedora, mais de negócios, mais de startups, de empresas. Estamos hoje a pessoa das profissões. Explica melhor isso, tá estranho. Bom, quando nós olhamos para uma empresa, é importante saber quais cargos e algumas das perguntas que geralmente as pessoas têm feito, né? A questão de, no trabalho, qual traço se encaixa melhor, como que não se encaixa, quais são mais comuns naquela determinada área de atuação. E aí eu acho que se a gente falar dos traços em alguns setores, os mais visíveis, os que você dificilmente vai encontrar, e isso já vai ajudar a gente a ter uma percepção melhor de o porquê entender desses traços, o porquê de uma análise, por exemplo, de saber quanto você tem de cada traço, pode influenciar ou não nisso. Então, vamos supor assim, uma loja, a gente pode pegar o exemplo de uma loja de roupas, uma loja grande de roupas. A gente consegue, pelo formato do corpo, saber quem deveria estar trabalhando no caixa, quem deveria estar trabalhando como atendente, quem organizando, o gerente, pelos traços que ele tem. Sim, e pela combinação também. Por isso que eu falei dessa questão de entender o seu gráfico. Quando a gente fala de atendimento, a pessoa chegou na loja, a primeira pessoa que vai entrar em contato com ela tem 2 tracinhos chucos, que eu adoro. Oral E psico. e o psico. Que geralmente vão estar ali. Por finalidades diferentes. Por que o oral e o psico? Explica rapidão. Oral, ele vai gostar de acolher as pessoas e se comunicar. O psicopata, ele gosta de convencer e negociar. São 2 traços que são bons em comunicação, cada um por uma razão diferente. Daí essa interação que vai fazer a diferença. Ok, e vamos supor para trabalhar no caixa, para receber o dinheiro. No caixa, geralmente, se a pessoa que atender não tiver que fazer tudo, os masoquistas vão ser pessoas muito boas para controlar fluxo de caixa, planilha. São pessoas que você pode confiar muito, né? Sim, a contagem de valores. Você vai ser aquela coisa que ele vai te passar a planilha de tudo. Você sabe que às vezes quando eu trabalhava, que tinha que entregar o dinheiro, eu passava o elastiquinho e escrevia certinho o que tinha, o que não tinha, entregava assim, ó, mastigadinha, era só engolir. Leves! Isso. Lembrando que cada um tem um pouco de cada traço, né? Então, o meu masoquista, ele trabalha dessa forma. E isso é muito legal, porque, era o masoquista e era o psicopata. Eu estou entregando que ninguém mais nessa loja aqui faz entrega como eu me entrego. Eu faço o diferencial. Sim. Isso é muito bacana de ver, porque a gente traz esse tom de brincadeira, mas é realmente a sensação que vem pra pessoa, e eu acho isso maravilhoso. Por isso que eu falo que eu gosto muito de pessoas que têm esses traços, porque elas têm esse nível de perfeccionismo, de entrega, de fazer de uma maneira diferente. Como é que entra o rígido nessa história? O rígido também, porque o rígido, ele tem uma necessidade de controle e de perfeccionismo muito grande. O rígido, ele vai entrar mais em lojas que prezam a experiência do que o preço. Chanel, Gucci, ou empresas que tenham alta costura. Por quê? Porque eles prezam pela qualidade, para entregar, para assim, você dar preferência para ele entre todos os vendedores do mundo. Nossa. Então, ele vai ser um atendimento VIP. Ele sempre vai buscar apresentar o trabalho dele dessa forma. Então, é interessante até para a pessoa que quer ser contratada, quanto para quem quer contratar, saber os traços, porque ele vai vender muito mais sabendo colocar um oral lá na frente do que ele colocar um esquizoide. Sim. Porque o esquizoide, ele é mais quietão, é mais na dele e ele é muito criativo. Então você coloca o esquizoide para trabalhar com o Instagram da loja, porque ele é criativo, ele vai saber fazer diferente, ele vai valorizar ainda mais aquilo tudo. Coloca ele para fazer uma vitrine. Sim! Né? Ele vai saber
Dia dos pais, dia das mães, não sei o que, ele vai saber fazer completamente diferente do que nas outras lojas, porque ele tem uma capacidade muito grande criativa. Então você vai pegar essa pessoa e vai colocar para atender, você não vai vender nada, você vai vender uma meia. Porque ele não quer contato. Tanto. Ou ele vai ser aquele vendedor que ele vai atender só quando a pessoa perguntar. Isso é importante, porque a gente escuta muito as pessoas dizerem, eu adoro chegar na loja, o atendente vir, mostrar tudo, não sei o quê. Eu mesmo dizia, eu odeio, porque eu gosto de entrar na loja e olhar pra onde eu quero. Agora, cada peça de roupa que eu pego, a pessoa fala, essa roupa é assim, assim, assada. Perguntei. Então, é ruim. Mas aí hoje eu entendo que é por causa dos traços. Por isso que algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam. Porque o seu traço pico, né? Às vezes tem 2, 3, mas assim, ele puxa mais isso. Então, tem essa diferença, né? Sim, e essa é uma questão que muitas vezes, se o oral não tá trabalhado, ele vai perder a mão. Mas o oral, ele vai te receber muito bem. Como assim, se o oral não tá trabalhado, ele vai perder a mão? É assim... Amiga, isso é muito ruim pra explicar as coisas, assim, sabe? No sentido de, se ele não está minha percebendo o ambiente, que é uma característica do oral, ele sente muito o ambiente, como que tá o clima. Sabe aquelas pessoas, tipo, o clima tá pesado nesse ambiente? Sim. O oral, ele tem muito isso de se conectar com a sensação da outra pessoa. Tá. E o perder a mão que eu falo é, se ele não tá prestando atenção nisso na hora que ele vai atender alguém que é esquizoide, eu posso muito bem acolher. Oi, seja bem-vindo, fica à vontade. Se tiver qualquer dúvida, pode me perguntar. Porque daí você dá liberdade pra pessoa que ele vai perguntar e não vai estar incomodando. Fechou. Você se sente acolhida quando alguém faz isso, não sente? Muito. E quando eu vou pegar ou ter alguma dúvida, a primeira pessoa que eu vou chamar vai ser exatamente aquela. Eu não vou querer nem a outra que está passando aqui do lado. Vou esperar mais tempo para que ela vir, porque ela me fez me sentir bem. Respeitou o meu jeito de ser, né? Exatamente, te acolheu. Porque é essa segurança que esse tato precisa. Por isso que eu falei que às vezes o oral perde a mão. Quando o oral não está muito bem trabalhado, ele vai querer muita proximidade com a pessoa. E é a hora que o vendedor fica em cima. Só que se ele tá, tipo assim, já tem uma visão que vão ter pessoas que gostam, que não gostam, que você fique muito próximo, ele vai te receber, vai te acolher, e oral com essa carinha fofinha faz as pessoas se sentirem à vontade e te dar acesso para você vir perguntar para ele o que você quiser. Então você fechou uma equipe perfeita ali, né? Porque você colocou quem precisa para atender, quem precisa para criar, quem precisa para cobrar. E aí, o que a maioria das pessoas fazem quando vai abrir uma loja, uma empresa, uma coisa, quer todo mundo pica. Quer todo mundo... Aí chega lá, coloca a pessoa para vender tudo oral. Meu Deus do céu, tu não escuta um silêncio naquela loja. Aí coloca os psicos para comandar. Meu Deus, é um atirando no outro. Porque eles estão em guerra, porque eles são iguais, então você tem que ter esse equilíbrio. Colocar quem for para cá, quem for para cá, vai formar uma equipe. Porque o psico, ele vai criar, mas ele não vai ter aquela criatividade de uma pessoa bem mais com o traço pico esquizoide. Exatamente. E isso, por exemplo, se o traço, a pessoa é um traço alto de psicopatia com esquizoidia, ele vai ser um líder da parte de design, de toda a parte de marketing. Isso ele vai fazer muito bem, porque ele vai ter as ideias e ele vai ter a arte de negociar para apresentar e vender essas ideias. Um líder excelente. Só que daí ele precisa de pessoas para executar. Exato. Então não adianta só colocar isso. Um líder de contabilidade, por exemplo, pode ser um psicomodoca. Sim. Porque o cara vai saber expor e explicar perfeitamente toda a estrutura que ele criou, todo o processo que ele criou, como aquilo aconteceu. E para as pessoas que estão procurando emprego ou querendo trocar de emprego, ou porque não estão felizes no emprego que estão, é importante ver o seu próprio traço, né? E procurar uma coisa que o seu traço se encaixe, que é melhor para você, que muitas vezes a gente não se conhece. A gente fala, não sei, parece que eu gosto mais de trabalhar num escritório fechadinho, mas às vezes eu gosto de contar. Então, saber como é que o seu corpo funciona,
para daí buscar uma faculdade certa, uma profissão certa, uma chance mais voltado para não colocar esses teus traços na dor, porque o que a gente vê muito de pessoa que ela aceita a vida que ela tem, por mais que ela não goste num trabalho, passa 20 anos naquele trabalho, e é o tipo de pessoa que todo dia quando você encontra na rua, ela reclama. Sim. Ah, pois é, né? Agora essa chuva direto, né? Olha, pra que esse sol tão forte, né? Ai, mas a gente tem que trabalhar mesmo, né? Fazer o que? A vida é assim, né? Se não trabalhar, não come. Ai, eita. não é assim? Então, para evitar ser esse tipo de pessoa, a gente precisa se conhecer bem, conhecer o corpo. Melhor coisa para conhecer é seguir o canal. Seguir o canal, e se você quiser realmente passar por essa transição, chama no direct no Instagram, porque assim como nós mostramos aqui, a interação dos traços também pode interferir muito. Um exemplo disso, eu de formação sou advogada. Eu tenho muito da parte de querer brilhar, falar, negociar e muito da parte de processos. Só que a minha parte de processos não é a parte que eu mais gosto, porque a parte que gosta dos processos gosta de ficar quietinho, pensando. E é uma coisa que, assim, quando eu tava praticamente finalizando esse processo de atuação na advocacia, eu só fazia diligência para estar em audiência, que foi uma coisa que eu gostei. Mas advogado não pode fazer só essa parte. Então, tá em negociação ou tá em outras coisas, mas pra mim não fez sentido, porque eu gosto de falar, eu gosto de todo o meu esquizóide na cabeça, então todas as minhas ideias, trazê-las à tona e ter pessoas perto de mim que criem. E aí eu passei para o desenvolvimento pessoal e me entendi. Só que eu não entendi o porquê eu me sentia tão mal em uma sala fechada. Eu tenho muita oralidade, eu preciso de muito contato com pessoas. E não era como eu passava a maior parte do meu dia. Para mim, naquele momento, eu não estava atendendo. Então, entender que por mais que eu tenha todas essas características, que eu consigo comandar um processo, eu consigo falar bem em uma audiência, eu preciso desse contato também. E um ponto que eu acho muito legal, você falou da questão dos líderes. Geralmente, em cargo de liderança, vai ter realmente os psicopatas. E eles vão precisar de liderados que tenham outros traços para que isso se complemente. Para que funcione. Exatamente. E sabe uma coisa que eu achei muito engraçada? Eu estava vendo, em processos de inovação, eles pegam pessoas de diversas áreas também para dar ideias, fazer um brainstorming de como eles podem melhorar, desenvolver aquilo. E tem um traço altíssimo de liderança. Se não tiver esse acordo muito bem feito de aqui é um brainstorming, todo mundo tem o direito de falar, não vira uma contribuição, vira uma competição. Ah, tá. Vira uma competição entre eles ali, porque cada um vai querer mostrar mais. Exatamente. E aí não é uma. E um não vai querer complementar a ideia do outro ou dar associações. Ele pode até achar a ideia maravilhosa, mas ele não vai dizer. Não. A minha ideia sempre vai ser mais. Eu vejo isso tanto em mim. Ai, desabafei. Essas situações é o que também pode acontecer muito em empresas. Você tem pessoas ali que têm ideias incríveis. Nossa, e por isso também que a gente faz muito trabalho dentro de empresas. A gente vai lá e faz toda a análise dos funcionários. A gente vai dizer, esse aqui não pode estar trabalhando aqui, esse aqui está de costas aqui não pode, esse aqui papapá. E aí a empresa ganha tempo, ganha dinheiro, o pessoal fica mais feliz, economiza com pizza. E fica mais organizado, porque são pequenos ajustes. Melhor, né? Um ambiente muito mais agradável. Então, por isso é importante entender tudo isso. Esse gráfico, essa interação dentro de você é o que faz a diferença. Assim como eu e a Sharon vendendo, por exemplo. Eu vou ser a pessoa que vai chegar, vai conversar. Às vezes eu vou ter que me cuidar muito mais para não invadir o espaço do outro. Assim como um ponto de atenção, no meu caso, de não invadir o espaço do outro, o dela, como ela tem um traço que vai querer se esconder um pouco mais e ela tem uma psicopatia alta, a tendência de dar umas respostinhas mais ácidas
Quase não acontece. É o que pode acontecer. E aí a hora que eu percebo que eu tô precisando, vai lá organizar o estoque um pouquinho, mexer nas peças, dobrar as roupas lá atrás. Já vai fazer diferença. Não vai precisar interagir tanto. E a hora que você percebe que você tá querendo muito a interação, vai tomar um cafezinho, comer uma bolachinha, Dá um volta. tempo pra cabeça, depois volta. Na verdade, o esquizoide vai dobrar as roupas, vai ficar ali no cantinho dele, tipo, sem ter que ficar pensando muito e podendo criar. Ou criar os looks E que no ele vai silêncio dele criar também, e né? no silêncio dele. E o oral vai comer alguma coisa se ele tá invadindo demais, porque tem alguma coisa que ele tá querendo Mas preencher. ele não vai pode conversar com a preencher. cafeteira. Com certeza. E aí, cafeteira? Fez muito café hoje? E essa interação é muito importante. E se você está passando por uma transição de carreira, se você tem uma empresa ou está desenvolvendo uma empresa, trabalha com recrutamento, procure um analista corporal. Temos 2 aqui pra você escolher e também fazemos pacote. Leva 2 junto e um cachorro. Mas tá dado o recado, né, Mariana? Acho que deu pra entender bem. A gente pode até voltar outras vezes nesse tema, que eu acho que é um tema bem importante, né? Exatamente. Se você gostou desse formato, dessas explicações, isso contribuiu para você, já comenta aqui. Clica no sininho, se inscreva e até semana que vem. Um beijo e Só vem.